Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês um estudo de caso muito interessante. Eu adorei atender esse caso. E para vocês terem ideia de como foi complexo, eu nem sabia por onde começar de tantas queixas que a pessoa tinha, mas me coloquei à disposição. Recebi as orientações de por onde começar e conseguimos desemaranhar todas essas situações que estavam acontecendo com ela. A queixa da cliente era a seguinte: ela havia passado por 3 situações. Primeiro, ela começou a aflorar um sentimento de rejeição muito grande, achar que ninguém gostava dela. Segundo, ela passou por um arrombamento no apartamento dela e isso desencadeou um medo nela muito grande, um medo que ela não sabia exatamente do que, mas ela estava com muito medo e ela começou a ficar com medo de tudo, de todos. E ela simplesmente, ela começou a ter muita crise de ansiedade, crise de pânico depois que isso aconteceu. E também aconteceu dela ter sido acusada injustamente por uma pessoa de ter subtraído uma quantia em dinheiro da pessoa e não tinha sido ela não tinha feito, na verdade, isso. A pessoa disse que ela fez isso, mas ela não fez. E todas essas situações começaram a aflorar sentimentos de ansiedade, de nervoso, de medo, de rejeição nela. E também, por último, ela havia perdido uma documentação, ela não conseguia encontrar uma documentação importante para o trabalho dela. E por conta disso ela começou a achar que ela era uma péssima profissional, que ela estava no caminho errado, que ela era uma pessoa horrível, que ia acontecer algo muito ruim com ela porque ela não encontrava esses documentos. E ela estava assim, num estado de crise, de pânico e de medo e de ansiedade, de tudo junto, misturado, tudo isso aí. E atendi ela dessa forma. Agora eu vou abaixar a câmera e vou mostrar no campo mórfico em quais situações ela estava ligada e vocês vão ver que sentido que fez, como tudo fez sentido. Por isso que eu digo que muitas coisas que acontecem com a gente na nossa vida estão ligados aos antepassados, aos destinos de antepassados, e por isso que a constelação familiar é tão importante. Vem comigo! Pois então, meus amores, o sentimento de rejeição e de injustiça, aquelas questões de apontarem ela como tendo feito algo que ela não fez, o que que era? Uma antepassada dela havia cometido um aborto e esse aborto não foi reconhecido pelo sistema familiar. Quando alguém é excluído do sistema familiar, este serzinho que é excluído do sistema familiar, no caso dela o aborto, ele começa a vibrar rejeição e injustiça, porque ele se acha injustiçado por não ser pertencente ao sistema familiar. E principalmente rejeição. No caso dela era principalmente a rejeição. É os dois, né? Mas principalmente a rejeição. E o que é que fizemos? Fizemos o reconhecimento, os movimentos de pertencimento. Este serzinho aqui se sentiu acolhido, se sentiu amado, se sentiu iluminado. O sentimento de rejeição afastou-se. A segunda situação, a questão dela ter sido, do apartamento dela ter sido arrombado e ela começou a ficar com síndrome do pânico, crises de ansiedade e tudo mais que eu falei para vocês. O que que era? Foi acessada uma situação de uma antepassada dela que era uma feirante. Ela trabalhava numa feira estilo, eu via na minha cabeça, estilo do desenho da Bela e a Fera. Se tiver eu vou colocar aí um pedacinho para vocês verem. Era uma feira desse tipo. E o que que aconteceu? Ela toda feliz lá na barraquinha dela, vendendo as coisas dela. Chegou um homem e roubou-a e matou ela. Então, o que que aconteceu aqui? A partir do momento que a minha cliente teve o apartamento dela arrombado, ela se ligou nessa situação aqui. Por isso, o medo, a crise de ansiedade, o pânico. Então, meus amores, o que que aconteceu quando a minha cliente teve a questão do apartamento dela e
as acusações injustas, ela se ligou e inconscientemente nessa história aqui, ela teve ressonância com essa história aqui e essa situação aqui estava ressoando nela. Então, o que fizemos? Fizemos os movimentos de libertação, pois essa história não é dela, os desligamentos e ela se sentiu melhor em relação a isso, se sentiu mais segura e ok. Porém, ela começou a ficar com medo daquela questão lá dos documentos, que ela começou a ficar muito nervosa pensando nos documentos. Pedia então que ela se ligasse nessa situação, pensasse nesses documentos. Eu também me conectei aqui com essa situação e foi mostrado o seguinte. E aí foi acessada a seguinte situação. Um antepassado dela tinha uma documentação extremamente importante que eu não entendi, mas também era uma situação bem antiga. Eu não entendi exatamente o que era, mas era como se fosse uma carta de alforria ou alguma coisa que fizesse com que ele fosse livre. E 2 homens encontraram essa documentação dele e queimaram essa documentação na frente dele. Tinha uma fogueira, eu vi uma fogueira, 2 homens queimando e ele extremamente, mas extremamente mesmo, desesperado. Aí eu vi uma situação dele fugindo para uma casa, eu vi ele numa casa e ele um pouco mais velho recebeu de um outro homem, não tô pegando nome nenhum aqui, de um outro homem, uma nova documentação dessa, e ele ficou muito feliz. Eu via ele falando, eu sou livre, finalmente eu provei a minha inocência, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou livre. Ele falava isso. E depois que isso aconteceu, que ele recebeu essa documentação, eu o vi muito rico. Ele ficou muito rico. Isso aqui é coisinhas de dinheiro, maletinhas de dinheiro, saquinhos de dinheiro. Eu vi ele rico, ele muito rico, muito empoderado. E chegou um homem, o roubou e o matou. Ou seja, minha gente, é por isso que a minha cliente estava morrendo de medo de perder, de não estar encontrando aquela documentação. Fizemos também os desligamentos, os movimentos de libertação dessa história aqui, pois essa história não pertencia a ela. Ela se sentiu melhor, se sentiu mais tranquila. E o que aconteceu na vida dela em si? No dia seguinte, que é hoje no caso, ela encontrou a documentação. Agora eu vou... Ela mandou mensagem para mim, feliz da vida que ela encontrou a documentação. Então, meus amores, o que aconteceu aqui? As situações que aconteceram com ela, inclusive essa perda desses documentos, fez com que ela tivesse ressonância e se ligasse às histórias daqueles antepassados, que precisavam ser libertados, desligados dessas histórias, desses destinos, e ela seguiu em paz, eles seguiram em paz também e tudo acabou muito bem. Então agora ela tem a documentação dela, ela não está se sentindo rejeitada, ela sabe que ela é uma pessoa maravilhosa, protegida, uma guerreira e tá tudo certo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem joinha, por favor. Se vocês quiserem passar por uma constelação, podem entrar em contato comigo. Todos os meus meios de comunicação estão na descrição do vídeo, tá bom? Um beijão para todos vocês. Tchau!